É um bom evento, vamos trabalhar, vamos aproveitar e realmente vamos avançar nessa caminhada de profissionalização, de crescimento de todo o sistema cooperativo do Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos. Obrigado, presidente. Mário, a palavra está contigo. Beleza. Bom, boa tarde a todos, né? É uma grande satisfação estar aqui hoje para tratar desse tema que é tão relevante, tão importante para nós, que é o nosso Fundo Social, né? Complementando, né, as palavras do presidente, né, em relação a essa questão do entendimento, né, do Conselho de Administração do Sescope RS a respeito do tema, né? Nesse ano, né, para 2023, o nosso orçamento, né, nós já trouxemos isso em reuniões dos agentes, né? A gente estruturou o nosso orçamento de uma maneira um pouco diferente, né? Já nós temos os projetos descentralizados, né, que são conhecidos já de todos vocês. Nesse ano a gente tratou dos projetos centralizados por ramo, então buscamos, né, trabalhar projetos, né, os valores do centralizado dentro dos ramos cooperativos e também uma parte do nosso orçamento ficou para projetos que nós chamamos de projetos transversais, né, que buscam atuar, né, em todos os ramos, né, projetos que atendem, né, a todos os ramos do cooperativismo gaúcho. E foi dentro dessa lógica, né, dos projetos transversais e também de diversas demandas que nos foram trazidas pelas cooperativas, né, relacionadas ao ESG, aos ODS, né, é que a gente começou a pensar na questão de uma dotação orçamentária específica, né, do Sescope Rio Grande do Sul para atender projetos sociais. Se alguém consegue desligar o microfone que a gente está... Um minutinho, agora sim. Então, nós pensamos numa dotação orçamentária específica, né, para tratar, né, dessas temáticas sociais, né, para que o Sescope apoie as cooperativas em projetos sociais. E já, então, a primeira premissa é que são projetos, então, transversais, né, que podem ser acessados por cooperativas de quaisquer ramos, né, do cooperativismo. Depois a gente vai falar um pouco sobre os critérios, né, para as cooperativas poderem apresentar os seus projetos, né? Essa é a nossa intenção de hoje. Então, essa ideia, então, de um fundo social, né? Teve, então, esse apoio do nosso Conselho de Administração do Sescope, né? E, então, nós ficamos muito felizes com esse entendimento, né, com essa decisão do Conselho de Administração do Sescope, e passamos a operacionalizar, né, esse fundo social aqui internamente, né? Então, eu quero agradecer aqui de público, né, a equipe, né, que operacionalizou isso, sob a gerência do Hélio e sob a supervisão da Rafaela, que está aqui presente, e também todo o nosso time de comunicação, né, que atuou fortemente aí para dar uma cara para esse nosso fundo social, né, a equipe de comunicação que é gerenciada pela Simone Zanata e que participam aí, né, nos apoiando nesse projeto, Ana Paula, Rafael, Leonardo e Pamela, tá? Também tenho que agradecer aqui a nossa comissão avaliadora, né? Porque agora vai ser apresentado, né, como é que vão ser apresentados os projetos e como eles vão ser avaliados, e nós buscamos, né, conseguimos indicações de pessoas comprometidas com essa questão dos projetos sociais e também com uma visão de inovação em projetos sociais, né? Então, nós convidamos para fazer parte dessa comissão avaliadora a Andréa Sayar, que ela representa a Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, o Guilherme Costa, representando o sistema OCB, o Fernando Rosa, que está aqui, estou vendo ele aqui, que é do SESI, né, e trabalha com a parte de inovação social, e a professora Paola Londero, que é a nossa coordenadora de ensino e pesquisa da Scope, né? Então, a gente tem aqui hoje a tarefa, né, de apresentar, né, a todos vocês aí o regulamento, né, e como que a gente concebeu esse programa. A gente acredita que a gente vai conseguir ter excelentes projetos, né, as cooperativas já fazem excelentes projetos sociais, e eu fico muito feliz que o Sescope possa ser um apoiador direto, né, desses projetos, levando o desenvolvimento social ao nosso estado. Então, agradeço de antemão a todos aqui presentes, né? O espaço presente para dúvidas, enfim. E passo a palavra, então, agora para o Gerson, Hélio, para ele fazer as saudações. E permaneço aqui à disposição para qualquer esclarecimento, tá? Boa tarde a todos. Então, boa tarde a todos. É uma alegria, uma satisfação estar participando deste momento tão importante para o cooperativismo do Rio Grande do Sul.
Como já foi falado pelo Mário, como pelo presidente, estamos numa nova fase em termos de condução do cooperativismo, da representação, da atuação do Sescope. E como propósito, evidentemente, de estarmos muito mais próximos das cooperativas e também possibilitar de forma mais ágil o acesso de recursos do Sescope em programas, em capacitação que venha de encontro às necessidades e aos anseios das cooperativas. Aqui eu quero saudar a todos os participantes, dizendo que estamos juntos nesta caminhada e desejar bom evento a todos nós. Muito obrigado e boa tarde. Ok, então, obrigado, Gerson. E agora a gente vai, então, para a última parte do nosso evento de lançamento do Fundo Social, que envolve a apresentação, então, do nosso regulamento do Fundo Social. Quem vai cuidar dessa parte é a Rafaela, foi a pessoa que iniciou o desenvolvimento do Fundo Social desde o início, depois foi tendo contribuições e tudo mais, e agora a gente chegou nesse produto, então, definitivo para esse ano, onde a gente vai lançá-lo e pretendemos, como tudo em nosso processo aqui, melhorá-lo com o tempo, mas nesse momento a gente chegou a um modelo que nos parece satisfatório. A Rafaela vai fazer a apresentação, né? A gente conta, como o Mário falou inicialmente, com a contribuição de pessoas que são de fora da área técnica do Sescope, são técnicos de outras unidades, inclusive que desenvolvem atividades sociais fora do âmbito do sistema cooperativo, e a gente está com uma expectativa muito grande em relação aos frutos que a gente vai colher desse projeto, pela importância que ele tem para nós e para o desenvolvimento das cooperativas. Fiquem bem à vontade para questionar as questões que a Rafaela apresentar, registrem a pergunta no chat, que para nós depois fica mais fácil fazer a resposta à distância através de e-mail ou de uma outra forma. Ok? Rafaela, é contigo. Obrigada, Hélio. Boa tarde a todos. Então, é com muita satisfação, né, que finalmente vamos apresentar o nosso Fundo Social do Sescope. Então, o Fundo Social foi uma forma que nós encontramos de incentivar e fomentar a construção de projetos sociais com impacto positivo na comunidade e no meio ambiente. Esse slogan, o COP faz muito e faz bem, diz muito, né, sobre o nosso papel na sociedade. Então, o interesse pela comunidade é algo muito basilar no cooperativismo e a gente quer trazer isso cada vez mais no nosso dia a dia. É a primeira vez que o Sescope apoia esse tipo de projeto por meio de um fundo social, com regras, com critérios, e agora a gente vai mostrar para vocês como funciona mesmo na prática. Acredito que nós temos um público bem grande de agentes aqui nos assistindo, talvez alguns não vão saber muito bem ali como é que o Sescope vai apoiar projetos centralizados, com critérios, com regras pré-estabelecidos, que vão ser avaliados por meio de um comitê avaliador externo ao Sescope. Então, o Fundo Social, ele busca apoiar projetos que vão causar um impacto positivo na sociedade e não apenas ações pontuais. Então, nós queremos, assim, ver o que vocês estão fazendo, tragam para nós, vamos ver de que forma a gente pode apoiar. E esses aqui são os pilares, né, do Fundo Social. A gente tem ali os pilares social e ambiental da Agenda ESG, os ODSs, que a professora Camila falou bastante, né? A gente quis trazer justamente a professora Camila para trazer uma ilustração disso que é basilar para nós, foi basilar para o Fundo Social. E, claro, o 7º princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade. Então, como a gente vai apoiar, né? Então, nós vamos apoiar projetos de até R$200 mil. Nós vamos apoiar nessa primeira rodada, né? Nesse primeiro edital, até 10 projetos. Então, nesse edital, o máximo de projetos que nós vamos ter vão ser 10. E nós vamos aceitar, entre aspas, nesse primeiro edital também, um projeto por cooperativa. O montante de recursos que nós temos para o Fundo Social são R$2 milhões, né, para atender esses até 10 projetos de até R$200 mil. Para fomentar a intercooperação, também nós criamos uma regra. A intercooperação vai ser bastante importante,
depois vocês vão ver mais para frente. Então, se existir intercooperação no projeto de duas cooperativas, esse valor de 200 mil pode ser acrescido em 10%, então vai ficar 220 mil. Se for uma intercooperação com 3 cooperativas, mais 20%, 240 mil. E de 4 ou mais cooperativas, desculpa, pode chegar a 260 mil reais com adicional de 30%. Sempre lembrando que o nosso teto, né, de atendimento, os projetos contemplados, são esses 2 milhões de reais. E também um detalhe para as cooperativas que vão buscar esses projetos de intercooperação, na hora de vocês encaminharem o projeto, vocês vão explicar o papel de cada cooperativa, né, nessa intercooperação. Então, as condições de participação no Fundo Social são aquelas que os agentes que estão aqui já conhecem bastante, né? As cooperativas têm que estar regulares junto ao sistema Serg-Sescope e tem que participar de pelo menos um dos programas do monitoramento, assim como é na Resolução 132, em todos os nossos programas aqui que a gente atende internamente. Então, essa condição de participação vai continuar também no Fundo Social, tá? E aqui são os requisitos do projeto. O que nós precisamos, né, ter nesse projeto para encaminhar para o Fundo Social? Um título, né, primeiramente. Algumas cooperativas já têm, assim, projetos sociais que elas já trabalham. Então, se vocês querem apresentar para a gente, então coloquem um título, ou se vocês vão criar, criem um título legal. Qual vai ser a cooperativa requisitante, as cooperativas participantes do projeto, e principalmente a gente vai pedir aqui uma cooperativa responsável. Vocês sabem que nós precisamos ali de uma certa prestação de contas, então a gente precisa saber a quem se reportar, né, a que cooperativa se reportar. Vocês vão fazer uma apresentação do projeto, quais são os objetivos do projeto, a quem se destina, qual é o impacto social. E aqui vocês vão utilizar bastante do que a professora Camila falou, porque aqui nós queremos saber quais são os resultados, quais são os indicadores que vocês vão utilizar. A gente quer saber como vocês medem o impacto social na sociedade. E no meio ambiente também, né? O público beneficiário, aqui também uma dica seria vamos evitar colocar cooperados, né, da cooperativa X, expliquem o porquê que vocês escolheram esse público, porquê que vocês querem impactar esse público, que é bem importante para nós, a gente entender o que vocês estão fazendo. Também a gente vai pedir que região vai ser aplicada, se vai ser em todo o Rio Grande do Sul, se vai ser em uma cidade, vai ser em uma região. Nós vamos solicitar também quanto de recurso, né? Lembrando que é até 200 mil por projeto, com exceção daqueles projetos de intercooperação que tem um adicional. Então, os recursos que nós vamos apoiar vão ser basicamente aqueles que a gente já apoia, serviços de instrutoria, que são palestras, treinamentos, cursos, os serviços artísticos e culturais, shows, teatro, demais atividades culturais e os materiais técnicos e didáticos que vão estar nos nossos registros de preço. Então, basicamente a gente vai apoiar mais ou menos o que a gente já apoia, mas de uma forma diferente. Também a gente vai pedir para vocês nos indicarem quais são a natureza ou as naturezas de promoção social entre educação, saúde, cultura, integração social, geração de renda e meio ambiente. A gente vai pedir também para vocês nos indicarem qual pilar da SG que esse projeto está atingindo, seu social e ou ambiental, às vezes a gente sabe que são os dois. E aqui uma parte bem importante, né? Qual é o ODS que esse projeto vai atender. E aí a gente vai pedir aqui para vocês explicarem o porquê ou como vocês estão atingindo esse ODS. Então, aqui vai ser uma parte de bastante reflexão, né? Porque às vezes acredito que as cooperativas fazem muitos projetos sociais, mas talvez não exista uma reflexão de o que nós estamos atendendo com isso numa visão mais macro. E também nós vamos pedir aqui o responsável pelo acompanhamento, execução e prestação de contas. Acho que aqui o pessoal, os agentes das cooperativas conhecem bastante, né? A gente vai precisar sim da prestação de contas, vai contar com vocês para fazer essa prestação de contas, de acordo com a resolução 132, principalmente, tá?
Então, aqui vai ser bem importante a gente ter uma figura, uma pessoa, né, a quem a gente pode se reportar. Aqui nós temos 2 requisitos opcionais dos projetos, tá? Esses requisitos, eles podem contar pontos extras na hora da avaliação. Então, primeiramente, a gente pensou que seria legal as cooperativas fazerem um pitch do projeto. Então, façam um vídeo, falem para nós do projeto. Se vocês já têm, tragam para nós também. Às vezes a cooperativa já tem, como eu disse, os projetos estruturados. E também vai ser adicional tanto financeiro, né, questão do recurso, como eu já tinha comentado anteriormente, como também uma questão de pontuação, que vai poder contar pontos extras, depois a gente vai ver quanto, seria os projetos de intercooperação, o papel de cada cooperativa. Então, expliquem bastante, assim, como vai ser feita essa intercooperação. A gente vai pedir também uma indicação de como vai ser a prestação de contas, caso não seja possível atender integralmente a resolução 132. Então, a gente tem alguns casos especiais, né? A participação de menores de idade e tal. Então, a gente já gostaria de que vocês indicassem, assim, o porquê que não seria possível atender integralmente a 132. E como, claro, a gente conversa, né? Na hora a gente está disponível através do e-mail do Fundo Social, para tirar essas dúvidas e pensar juntos, quando for o caso de não atender a 132. A gente também vai solicitar uma previsão de cronograma, lembrando que é apenas uma previsão, depois o projeto ele vai seguir o trâmite normal da 132, aprovação, lançamento no GDH, aprovação pelo comitê, prestação de contas, inscrição de participantes, toda aquela questão que a gente já conhece. Por isso, sim, até a gente indica que essa pessoa responsável aqui seja o agente da cooperativa, né? Então, às vezes, a pessoa que faz esses projetos sociais, ele não é a mesma pessoa, né, que é agente da cooperativa, então seria importante ali ter uma conversa, ter uma troca, para definir, ou pelo menos alinhar com a gente como faz a prestação de contas, que a gente vai precisar sim do apoio do agente aqui. E qual é o nosso cronograma agora para o Fundo Social? Então, a partir de hoje, estamos recebendo projetos até o dia 28, então tem até o final do mês para vocês nos enviarem os projetos de vocês, pensarem. Depois desse período, a gente vai ter uma análise bem técnica, assim, se os requisitos obrigatórios estão de acordo com o que foi pedido no edital. Vai ser uma coisa bem técnica mesmo, se a gente pode atender esse projeto conforme a resolução, ou como atender casos especiais, que é aquela questão da prestação de contas diferente da 132. Então, esse momento aqui é que a gente vai fazer uma análise mais técnica. Depois disso, a gente vai solicitar ajustes, né, para você, se for o caso de não atender os requisitos obrigatórios. Vocês vão ter um tempinho ali para revisar esses projetos não habilitados, e a gente pretende receber a versão final ajustada até o dia 13 de dezembro. Então, essa vai ser a versão final, e aqui a gente vai dizer se está ok ou não. Nós vamos olhar os ajustes, ver se foi feito tudo certo, e a partir disso, os que tiverem ok, né, que tiver tudo certo, de acordo com os requisitos, a gente vai enviar para o comitê avaliador. Depois a gente vai falar um pouquinho dele. Então, a partir do dia 19, ali, depois que a gente envia, tem do dia 20 até o dia 9 de janeiro, esse é o tempo que o comitê avaliador vai ter para dar as notas, né, para os projetos, e o prazo final vai ser no dia 9, a gente vai ter ali um tempinho para contar os pontos e fazer a lista final, e a divulgação da lista dos projetos contemplados está previsto para o dia 16 de janeiro. Então, essa aqui é a data que vai sair, a gente vai divulgar no site, divulgar para as próprias cooperativas contempladas, obviamente, né, quem são os projetos contemplados e as cooperativas. Aqui falando um pouquinho sobre o nosso comitê avaliador, nós buscamos pessoas mais externas, assim, do Sescope. Então, primeiro a gente pensou numa instituição de ensino, e por que não a Scope, né? Já que é a nossa faculdade de cooperativismo, ninguém sabe mais de cooperativismo que a Scope. Então, nesse caso aqui, a gente já tem a nossa representante da Scope, que é a professora Paola, que está aqui na sala.
Nós temos também aqui um representante do Sescope Nacional, que ainda vai ser o Guilherme, mas a gente ainda está na fase de confirmação, a gente não tem a confirmação dele, mas ele foi convidado, provavelmente vai ser ele, entende bastante sobre projetos sociais, é um nome bem conhecido, assim, internamente do sistema, e acredito que vai ser um ótimo avaliador, vai poder contribuir bastante com o nosso programa. Nós pensamos também num representante de uma unidade estadual do Sescope, pensamos no Sescope de Minas Gerais, na figura da Andréa Sayar, que ela entende muito, muito de projetos sociais, também vai ser uma ótima pessoa para contribuir. E um representante de uma instituição social, que vai ser o Fernando, que ele estava aqui na sala no início. Ele já aceitou, ele é do SESI, ele tem bastante experiência com projetos de inovação, e também com projetos sociais, atuou em ONGs, então também uma pessoa que vai poder contribuir bastante. E aqui é a avaliação, então, naquele momento em que o avaliador receber, ele vai receber o projeto, vai ter uma ficha específica para fazer esse projeto, ele vai receber esse projeto com uma ficha de avaliação. E aí ele vai, todos esses critérios, eles estão, o que a gente vai solicitar para eles avaliarem cada um desses critérios, está tudo lá no edital. Então, a gente tem aqui os critérios de maior peso, e nós temos os objetivos, se tem objetivos definidos, se há clareza quanto ao problema social que se pretende melhorar, a realidade que pretende modificar, qual é o impacto social, se o projeto traz um impacto social significativo, se a comunidade, a região, se atua de forma ativa para o desenvolvimento local, se pode ser mensurado por meio de indicadores. Então, aqui a gente vai ver também, avaliar os indicadores que vocês vão trazer. A gente tem esse outro critério, que é a aderência aos ODS. Então, se o projeto atende aos ODS que está se propondo, se tem correlação, se tá coerente essa correlação com os ODS que foram feitas. Aqui também, esses dois são os requisitos adicionais que eu tinha comentado, né, que é o pitch e a intercooperação. Cada um vai valer 5 pontos extras, totalizando, possibilitando até 10 pontos extras. Então, se vocês estão em dúvida entre fazer o pitch ou não, façam. Recomendo, porque 5 pontos de 60 pontos é bastante. Então, a gente vai avaliar aqui se o pitch traduz as principais características do projeto, também aqui na intercooperação, se o projeto promove a intercooperação e o papel de cada cooperativa está coerente, é significativo. Aqui também nós vamos avaliar se o projeto é inovador, criativo, original, que pode ser inspiração para demais cooperativas. Vamos avaliar também o potencial multiplicador, se o projeto tem uma possibilidade, né, de ser continuado além do período proposto e poder ser algo recorrente, servir de inspiração para demais ações e programas, para outras cooperativas, para a comunidade. E vamos ter também uma avaliação geral, né, valendo 10 pontos, aí vai ser uma escala mais flexível, de 1 a 10, né, a maioria das escalas vai ser de 1 a 5. Então, essa aqui vai ser a ficha de avaliação que cada um dos representantes do comitê avaliador vai receber junto com o projeto de vocês. Então, ao final, depois da divulgação da lista dos contemplados, lá no dia 16 de janeiro, que vai estar no site do Sescope, nós vamos firmar um termo de compromisso. Então, a gente vai firmar um contrato estabelecendo ali as principais regras, principalmente no que tange a resolução 132. Quanto à execução e prestação de contas, a regra vai ser a resolução 132, e quanto a materiais, né, as atas de registro de preço. A gente vai ter, claro, uma exceção, às vezes precisa de um material mais personalizado, então nessa exceção, a gente vai buscar a licitação. Aí, claro, já deixando avisado, quem buscar essa exceção, né, de licitação, às vezes o processo demora mais um pouquinho, não é tão célere que nem seria a contratação normal, né, por meio da 132 e das atas de registro de preço. Então, aqui ao final, algumas considerações finais. Então, a cooperativa que desistir até o momento de firmar o termo de parceria, a gente vai convidar o próximo da lista da classificação geral para ficar no lugar dela, para tomar esse lugar.
Depois de firmar o termo de parceria, a gente não vai substituir, a gente não vai chamar, digamos assim, o 11º colocado. A gente também pode fazer um edital complementar, isso está previsto no nosso edital principal, né? Quando a gente não conseguir atingir esses 2 milhões, então a gente pode fazer um edital complementar a critério do Conselho de Administração, ou seja, se o projeto der certo, quem sabe a gente não pode suplementar esse recurso lá na revisão do orçamento. Então, a gente não descarta a possibilidade de um outro edital ainda nesse exercício de 2023, né, no próximo, no caso. Então, assim, nesse caso de um edital complementar, as cooperativas com projetos contemplados, ou seja, eu já tenho um projeto na lista, vocês podem enviar um novo projeto, tá? Os projetos que não foram contemplados, que estavam no primeiro edital, se não modificar nada, né, se comprovada a inexistência de alteração, podem optar, inclusive, pela pontuação já atribuída. Digamos que o 11º colocado pode querer mandar o mesmo projeto para o edital complementar, sem mudar a alteração, sem mudar a avaliação. A gente pode fazer essa, digamos assim, enviar novamente esse projeto do jeito que ele estava antes, com a mesma pontuação. Então, o Fundo Social, onde ele está? Então, já temos uma página, já quero deixar aqui o registro, o meu agradecimento ao pessoal aqui do time da comunicação, que fez um material muito legal. A gente já tem ali na nossa aba Programas, uma aba especialmente feita para o Fundo Social. Então, o pessoal que tiver interesse já acessa ali tem todas as regras do nosso regulamento, as fichas, está tudo ali, então já podem acessar, já salvem nos favoritos. E quais são os próximos passos para quem quer apresentar o projeto social para concorrer aos recursos do Fundo Social? Primeiramente, ler o regulamento completo, que está lá naquele local que eu comentei, Programas, Fundo Social. Então, acesse o regulamento nessa parte aqui, está quase lá no final da página. Reunir a equipe, discutir quais projetos sociais vocês já têm, ou quais vocês querem criar, e poderão ser enviados para o Sescope, né? Então, discutam, reúnam o pessoal, pensem, reflitam, né, sobre os projetos que vocês já têm ou que vocês gostariam de ter na cooperativa. Preencham a ficha de inscrição do projeto, isso está lá no edital, vocês vão ter lá na página 21, esse ícone aqui, que é a ficha de inscrição do projeto. Preencham a ficha, encaminhem para esse e-mail aqui, ou seja, toda a nossa troca, a partir de agora, se vocês tiverem dúvidas, é por meio desse e-mail, fundosocial@sescoprs.coop.br. E o prazo, lembrando, que é até o dia 28 de novembro para vocês enviarem esses projetos. E, por fim, eu deixo aqui uma sugestão, tá? Que eu acho que o Éder tinha colocado no chat ali, que são 2 cursos que tem lá no Capacita Coop, que vocês podem fazer, justamente para elaborar, são cursos bem rápidos, para ajudar a elaborar esses projetos sociais, encaminhar aqui para o Sescope e para a gente ter ali poder divulgar esses projetos de vocês para a comunidade, para a sociedade em geral. Então é isso, pessoal. Vou agradecer, muito obrigada. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Eu tenho. Bom, eu consultei o chat aqui e eu quero abordar 2 questões aqui. Uma é do Éder, onde ele pergunta: cooperativas com matrizes em outros estados da federação também podem aderir ao via Sescope RS. O nosso Fundo Social é para atender as cooperativas do estado. Então, se a cooperativa tem uma unidade aqui, mesmo não sendo a matriz, essa unidade pode apresentar um projeto para beneficiar o público do estado do Rio Grande do Sul, seja um público da sociedade, da comunidade, familiares ou empregados da cooperativa, desde que o projeto se adeque às regras do Fundo Social, pode ser apresentado. O público é que necessariamente tem que ser do estado do Rio Grande do Sul. A gente não vai apoiar projetos de fora do estado, certo? Outra questão aqui: os ODS podem ser relacionados mesmo sem a cooperativa ter assinado o Pacto Global. Bom, tanto os pilares do ESG quanto os Objetivos de Desenvolvimento, eles são orientadores para os nossos projetos, tá? A gente quer começar a trabalhar esses conceitos
a partir dos nossos projetos. Então, não tem necessidade nenhuma de adesão, basta se inspirar, né, e orientar os seus projetos para o atendimento dessas questões previstas, tanto nos 2 pilares do ESG, quanto, né, nos Objetivos de Desenvolvimento. Ok? Outra questão, tem uma colega que vai fazer uma pergunta de viva voz e eu interrompi ela só para não perder essas 2 perguntas aqui, porque o chat vai correndo aqui, quando vê a gente perde, né? Alimentação, transporte e camisetas em projetos com crianças podem ser financiados pelo fundo. Apresentem o projeto e a gente avalia essas questões, tá? Obviamente que o que a gente pode apoiar de pronto são materiais técnicos e didáticos, e serviços de instrutores. Isso é o que está no nosso DNA como um serviço social autônomo, né, voltado para a aprendizagem. Mas apresentem o projeto, porque a gente tem a possibilidade de corrigi-lo em conjunto, dizendo tais despesas a gente tem condição e tais despesas não tem condição. Tá? Então, assim, não deixem de apresentar os projetos em dúvidas sobre a natureza da despesa. Tá? Apresentem o projeto, porque na apresentação da Rafaela, dá para perceber que a primeira etapa é realizada pelos técnicos aqui do Sescope. É quando a cooperativa vai encaminhar o projeto, preencher os formulários, né, com a nossa orientação, e a gente vai receber e vai ver a aderência desse projeto a essas questões todas, tipo de despesa, forma de prestar contas, se tem relação com os objetivos, se tem relação com os pilares do ESG, se tecnicamente está correto, se o público é razoável, se a quantidade de participantes, enfim, tudo isso a gente vai tratar em conjunto com a cooperativa que está apresentando. Ele só vai para o avaliador do projeto depois que essas questões estiverem resolvidas, tá? Então, fiquem à vontade para encaminhar o projeto, mesmo que tenham dúvidas, e não tenho nenhum constrangimento em levantar o telefone e dar uma ligadinha ou passar um e-mail para aquele endereço do Fundo Social, onde a gente vai poder ajudá-los assim individualmente, orientá-los, enfim, auxiliá-los de alguma forma, para que os projetos não deixem de chegar até o Sescope por alguma dúvida assim quanto à possibilidade de apoio ou não. A gente pode conversar sobre isso. É um momento novo para vocês, é um momento novo para nós também, é um momento de aprendizado. As pessoas que vão fazer parte do comitê de avaliação também vão estar nesse aprendizado, vão estar trazendo o seu conhecimento para que em 2024 a gente tenha um fundo social melhor ainda, certo? Então, não deixem de apresentar seus projetos por dúvidas do tipo natureza de despesa ou coisa assim, ok? Agora tinha uma pessoa que ia fazer uma pergunta e eu interrompi. Hélio, desculpa, é Michele da Cotravipa, tudo bem? Tudo bem, Rafa? Oi, Michele, tudo bom? Tudo? Oi, Michele. Não, é uma pergunta boba. Esse material que vocês apresentaram, vocês vão disponibilizar esse PowerPoint? Podemos disponibilizar, sim. Eu posso botar meu e-mail aqui, como é que a gente faz? A gente depois pede para o pessoal da comunicação enviar para todo mundo, tá? Tá. Mas no endereço... Ok, mas no endereço do Fundo Social vocês encontram o regulamento completo. A Rafaela fez um extrato para apresentação, mas lá aparece cada questão dessas detalhada, com informações bem detalhadas, tá? Então fique à vontade para consultar o material e, em caso de dúvida, e-mail, telefone, convidem-nos para uma live, não tem problema. A gente está aqui nesse momento para aprendermos juntos e realizar da melhor forma possível. Ok? Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ok, então, diante do silêncio, supomos que estão todos preparados ou já começaram a digitar os seus planos, né, para nos encaminhar. Então, a gente fica muito agradecido pela presença de todos. A Rafaela, que formulou todas essas questões, está aqui à disposição para tratar com cada um de vocês. Se for necessário a gente fazer uma nova live, enfim, a gente vai tratar de tudo que for preciso.
ok? Contamos com a participação de todos, queremos ter muito mais projetos do que a gente espera, né, Rafael? Mas a gente fala em 10 por uma conta simplória do tipo dividindo 2 milhões por 200 mil. Mas, na verdade, a gente tem condição de apoiar vários projetos, a gente acredita que alguns não devam chegar a esse valor, e ao passo que outros devem passar desse valor, e a gente, em função da participação de várias cooperativas, vocês viram que é possível chegar até 260 mil reais. Existe a possibilidade dos projetos serem apoiados pelo Sescope dentro de um determinado limite, que é esses limites do Fundo Social, e a cooperativa realizar um projeto maior ainda com a sua coparticipação. Então, a gente está esperando assim coisas bem variadas, né, que impactem a nossa sociedade de uma maneira bem positiva, porque a gente sabe que as cooperativas têm várias iniciativas. A gente termina, às vezes, se referindo sempre às mesmas, porque são aquelas que estão na nossa cabeça, porque são projetos que se repetem, mas a gente tem o viveiro social, né, da Cotrijal, a gente tem o projeto com as crianças em idade escolar da Coprel, a gente tem um projeto muito interessante da Dália com as crianças também, a gente já apoiou projetos da Coperchus, a gente, enfim, tem esses, é o que vem à mente pela forma com que a gente tem atendido nos últimos anos. E agora a gente quer uma forma de atender o mais equitativo possível, então a gente pretende que as cooperativas apresentem seus projetos e a gente possa avaliá-los da melhor maneira possível. O comitê é soberano, vocês viram que não existe a ideia do recurso. Eu quero recorrer porque eu imagino que o meu projeto não foi bem avaliado. O que existe a possibilidade é de ser reapresentado o projeto, né, em circunstâncias especiais ou no próximo exercício. Ok? Agradeço, uma boa tarde a todos, obrigado e um bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau, obrigada. Valeu, pessoal. Tchauzinho.